fique de olho nos perigos internos. O que eu quero fazer com os irmãos? Eu quero pensar e incentivar você até mesmo a ler a Bíblia a partir dessa proposta de pensar, meditar sobre os perigos internos. O que eu quero dizer com isso? Quais são os perigos que a igreja enfrenta internamente, não externamente? O que são perigos internos? São perigos que a igreja tem em si, que não está fora da igreja, está dentro. É bom a gente pensar sobre isso. E eu quero conversar com os irmãos a partir da carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Eu quero pensar uma igreja. A carta de Paulo foi escrita para os irmãos que estavam em Roma. Eram os crentes dessa cidade. E lá nessa carta, que tem 16 capítulos, e obviamente a gente não vai ver os 16, né, muito tempo, mas você pode depois visitar a carta aos Romanos e ler os 16 capítulos. Nesse momento, eu quero te convidar a ler essa carta, ou ver esse enfoque, pensando quais eram os perigos que essa igreja enfrentava dentro dela. Porque a igreja ela tem perigos ou inimigos internos e externos. Os externos não é tão difícil de você encontrar hoje. Por exemplo, um dos inimigos externos da igreja são grupos políticos, por exemplo. São inimigos da igreja, querem destruir a igreja, querem prejudicar a igreja, querem atrapalhar o trabalho de pregação do evangelho e de crescimento da igreja. Hoje, igrejas bíblicas já têm sido assim, mal vistas ou estão no radar de grupos políticos, por causa do que a palavra de Deus ensina sobre muitas coisas, sobre família, sobre sexualidade, sobre crianças, sobre filhos, enfim, muitas coisas. Estou só dando alguns exemplos, né? Então, nós temos inimigos assim, por exemplo, radicais islâmicos, outras religiões, radicais islâmicos, são grupos externos que são inimigos da igreja. A Europa está passando um perrengue com isso aí, e tudo indica que já chegou-se no continente americano grupos assim. Então, pode ser que no futuro nós comecemos a ter esses problemas. Existe uma grande comunidade islâmica no Brasil, ali na Tríplice Fronteira, né, região ali de Foz do Iguaçu, de Paraguai, ali tem uma grande comunidade islâmica ali, mas, no geral, é uma comunidade mais étnica, então, assim, não traz tanto impacto para a gente. No estado de São Paulo existem comunidades islâmicas também, aqui em Jundiaí tem uma mesquita bem grande, se algum dia você passar por lá, você talvez note. Então, tem uma mesquita grande, tem uma comunidade islâmica grande aqui na cidade de Jundiaí, que é aqui do lado nosso. Mas, assim, não é uma coisa que impacta tanta gente, né? Esses grupos não impactam tanta gente, mas em outras regiões do mundo, sim. Eu não sei se você sabe, hoje a Nigéria tem enfrentado uma verdadeira limpeza étnica, porque grupos radicais islâmicos têm praticado genocídio contra cristãos na Nigéria. Então, aqui no Brasil a gente não sente, mas em outros lugares do mundo isso existe. Então, esses são inimigos. A China, por exemplo, persegue, né, vez ou outra, dependendo da região. Coreia do Norte persegue. Então, em muitos países do mundo, nós sabemos quem são os inimigos e sabemos quais são os perigos externos. Se você for pensar no Ocidente hoje, alguns movimentos progressistas são inimigos e são um perigo para a igreja. Então, a gente consegue identificar, dependendo do contexto, né? Mas e os internos? Perigos internos que a igreja enfrenta. Paulo escreveu as suas cartas para várias igrejas. Escreveu para a igreja de Roma, que é a carta aos Romanos. Escreveu para a igreja em Corinto, que é 1ª e 2ª Coríntios, né? Escreveu para a igreja em Éfeso, que é a carta aos Efésios. Então, aqui a minha ideia é fazer você pensar quais eram os perigos que essas igrejas enfrentavam dentro delas, porque cada igreja tem um contexto diferente. Por exemplo, pode passar o slide. A igreja de Roma, conforme você está vendo aí, ela recebeu essa carta provavelmente em 57 depois de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja em Roma, a igreja ainda não sofria uma perseguição aberta do Império Romano. Porque quando chega lá para 64, Nero vai trazer uma onda de perseguição terrível. Isso, enfim, virou até filme, livros, né, de cristãos sendo amarrados em postes públicos e sendo utilizados como tocha,
queimando para poder iluminar as ruas à noite, né, as ruas de Roma. Cristãos sendo levados ao Coliseu, né, e sendo executados publicamente. Então, haverá uma onda de perseguição contra cristãos, mas vai acontecer lá em 64. Provavelmente, o apóstolo Paulo escreve essa carta em 55 a 57. Então, em menos de 10 anos, essa igreja que recebe a carta vai passar uma perseguição terrível, terrível. Tão terrível que ficou gravado nos anais da história. Né? Enfim, mas ainda não aconteceu. Em menos de uma década, essa igreja vai passar por essa perseguição, mas ainda não aconteceu. Então, essa igreja ainda passa uma relativa paz, vamos falar assim, para com o governo, para com o império. Mas ela enfrenta dificuldades. Quais? Quais seriam? Então, aqui a minha ideia é pensar contigo, a partir da carta aos Romanos, quais eram alguns, não são todos, eu não tenho como trazer todos, mas quais são alguns perigos que essa igreja passava, para que, a partir disso, a gente pense se isso não condiz à nossa realidade hoje. E a gente pode fazer isso com a igreja de Corinto, olhando as duas cartas. A gente pode fazer isso com a igreja de Éfeso, olhando a carta aos Efésios. A gente pode fazer isso com um grupo de igrejas que ficava na Galácia, porque a carta aos Gálatas não é uma igreja, é várias igrejas numa região. Então, como é que os cristãos ali da Galácia, eles enfrentavam os perigos internos deles? São diferentes, dependendo da região, são diferentes. Agora, alguns são iguais. Isso é interessante. Então, isso vai te incentivar a ler as cartas, a voltar nas cartas e pensar como é que era o contexto deles, quais eram os desafios que eles enfrentavam. Esses desafios são iguais aos de hoje ou são diferentes? No quê? Né? É intrigante você reconstruir o contexto daqueles irmãos e quais eram os desafios deles. E muita coisa você vai perceber que é muito igual a gente. Muito. A igreja de Roma era uma igreja mista, era uma igreja que era formada de dois grandes blocos, gentios e judeus. Porque existia uma grande comunidade de judeus que morava em Roma nessa época. E muitos deles conheceram o Evangelho. E muitos deles se tornaram cristãos, conheceram a Jesus. Mas eles eram oriundos da fé judaica, eles eram judeus. Então, eles se uniram à igreja de Roma. E existiam não-judeus, gentios, né, que é o nome que a gente dá, a Bíblia dá para quem não é judeu, que também ouviram o Evangelho, pela pregação de missionários, de evangelistas, e depois, enfim, provavelmente, talvez até conheceram apóstolos. E agora eles vão receber uma carta do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, que é apóstolo para os gentios, ele quer alertar aquela igreja em relação a uma série de coisas. E eu quero começar contigo aí, então, pode passar. Pensando sobre esses desafios. Eu quero deixar essa colocação aqui, para a gente, a partir dela, pensar na nossa realidade. Eu vou só colocar no início e depois a gente retorna. Aqui diz, todo problema na igreja encontra resposta não em melhor teologia, programas ou métodos, mas em conhecer, seguir e imitar a Jesus Cristo. A solução é cristocentrismo, não apenas em doutrina, mas em prática cristã diária. Tá? Então, é uma colocação aí que resume bem tudo que a gente vai pensar, depois a gente retorna a ela. Pode passar? Principais perigos internos identificados em Romanos. Tá? Pode passar. Primeiro, focar em regras em vez de relacionamento com Deus. Esse era um perigo. Esse era um perigo muito presente ali na igreja, que é o problema do legalismo e dos judaizantes. Aqui, legalismo pensando na lei de Moisés. Tá? Eu não tenho como ler todo o trecho, porque é o capítulo 2 ao 4 da carta, se você quiser marcar para ler depois, do capítulo 2 até o capítulo 4, você percebe esse problema, e depois você percebe ele também no capítulo 14. Aí você pode ler com calma depois, são vários versículos, então não vou ler tudo, né? Mas eu já estou dando referência para você poder meditar e pensar nesse primeiro perigo. Tanto que, em Romanos 14, o apóstolo Paulo está tratando justamente do problema da aplicação de lei dietária judaica, que é o que poderia comer e o que não poderia, e como isso estava impactando o relacionamento dos crentes. Porque alguns crentes ali, por causa de terem vindo de uma perspectiva judaica, eles se escandalizavam muito fácil com questões relacionadas ao que alguns crentes comiam, por exemplo. E esse é um exemplo de observância da lei dentro da igreja. Então,
existia uma dificuldade para aqueles crentes entender qual era o papel da lei na vida cristã. Isso estava causando conturbação. E aí, nós vemos esse primeiro perigo. É quando, na igreja, foca-se mais em regra, em vez de relacionamento com Deus. Agora, com isso, eu consigo desagradar dois tipos de pensamentos. Primeiro, quem foca em regra. E segundo, dizer que regra também é importante. Porque aí quem não gosta de regra também fica triste. Aí a gente consegue desagradar dois grupos ao mesmo tempo. Que situação, né? Mas a ideia aqui é entender que regra é importante, mas a regra, ela deve ser seguida por um motivo, um propósito. Então, é perguntar, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Não é dizer não faço. É você pensar, por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Porque quando você foca na regra pela regra, você para de pensar o porquê que você está fazendo. Faz só por fazer. E aí a lei vira um fim em si mesmo. E a lei não é um fim em si mesmo. A lei tem vários propósitos, vários alvos, e um deles é levar a Cristo. Um deles é levar a Cristo. Então a gente não pode obedecer a palavra de Deus simplesmente porque a gente tem que obedecer a palavra de Deus e mandar a gente obedecer a palavra de Deus, então eu tenho que obedecer a palavra de Deus, acabou. Né? Então a Bíblia diz, faz isso, e ela diz que é para fazer isso, e pronto, acabou, faz isso, e não quer saber. Não é isso. Nós obedecemos a palavra de Deus porque nós amamos a Deus. Então o nosso amor a Deus nos leva à obediência. Então não é obediência cega. Porque esse é o problema do judaizante, é uma obediência cega e míope em muitos aspectos, porque não entende para onde está indo, não vê para onde está indo. E isso causa conturbação. Então, por exemplo, quando a igreja diz, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, ou quando ela diz, você deve fazer isso, você deve fazer isso, você deve fazer isso, a gente tem que tomar cuidado para que essa norma, ou essas normas, não sejam um fim em si mesmo, mas que nós entendamos que essas são expressões do nosso amor obediente ao Senhor. Então, quando nós ensinamos na igreja o que nós devemos ou não devemos fazer, isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus, e não simplesmente um grupo de regras que a gente segue. Por que nós não podemos ter práticas que não cristãos têm em suas vidas? Porque nós temos um relacionamento com Deus vivo, e Deus não deseja que nós tenhamos esse estilo de vida para nós. E porque nós amamos a Deus, nós adotamos o estilo de vida dele, que estabelece limites, que fala o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Não é assim? Não é assim? Pense assim, quando você estava na casa do seu pai e de sua mãe, não tinham coisas que eles gostavam que você fazia, coisas que eles não gostavam? Então, um filho ou uma filha pode obedecer o seu pai e sua mãe por medo, pode obedecer o seu pai e sua mãe por interesse, pode obedecer o seu pai e sua mãe por manipulação, ou pode obedecer o seu pai e sua mãe por amor. Por amor. Porque o ama, porque a ama, entende que aquilo é o melhor que eles têm para a gente, para você, e porque nós os amamos, nós vamos obedecê-los. É diferente. Então aqui, o perigo está em focar em regras, não em relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento, a gente sabe o que agrada aquela pessoa e o que não agrada. A gente sabe o que é necessário para manter esse relacionamento com ela e o que não é. Tem pessoas que às vezes vêm para um casamento com assim, como a gente diz, né? Lá que eu aprendi, né? Com um monte de mania feia. Eu não sei se é assim que você fala, né? Mas vem para o casamento com um monte de mania feia, um monte de mania estranha. E aí o que acontece? O cônjuge acha esquisito. Apesar que já deveria ter percebido isso antes, né? Mas, enfim, eu não sei. Parece que tem umas coisas que começam a aparecer só depois que a gente casa. Foi assim que você casou? Tem umas coisas assim que aparecem assim, só depois que a gente casa. Não é? É verdade. Parece que antes de casar não estava lá. Na verdade estava lá, mas a gente não notou muito, assim, não era muito evidente. Aí depois que a gente casa que... Eu estou vendo a gente rindo aí, eu estou achando que é o seu caso, né? Então, vem com um monte de mania feia.
E aí a gente vê que essas coisas que a gente faz desagradam o nosso cônjuge, entristece ele. E aí chega aquele momento que a gente vai ter que tomar uma decisão. Vou continuar fazendo isso ou não vou? E por quê? Por que eu vou parar de fazer isso? Às vezes aprendeu lá na família, era a prática da casa, às vezes com os amigos, né? Numa determinada fase da vida pegou essa mania, né? Mania, entre aspas. E aí, enfim, chega no casamento e traz essas coisas, essas bagagens. Aí chega lá e vê que isso entristece o cônjuge. E aí vai pensar, continuo ou não continuo? E aí a sua decisão de não continuar também diz muito. Eu não vou continuar, porque senão meu casamento vai acabar. Porque aqui em casa vai ser um pé de guerra, como diz, vai ser só brigueiro, né? Ou eu vou fazer escondidinho, mas aí quando estiver perto eu não faço, assim. E eu não estou falando nem coisa maldosa, às vezes são coisas do cotidiano. Às vezes são coisas do cotidiano. Então, essas circunstâncias fazem o nosso coração tomar as decisões de mudança. E aí a gente tem que decidir pelo que a gente obedece, pelo que a gente faz o que a gente faz. Então, o ponto é esse. Na igreja é a mesma coisa. A gente pode cair no erro, no perigo interno, nos nossos relacionamentos, de focar demais em regra pela regra, e não entender que a regra é uma expressão do relacionamento. É uma expressão do relacionamento. Pode passar, por favor, William. Então, aí, a gente lê, conforme você está vendo. Em Romanos 2, 17 a 29, e aí você quiser ir lá já para o capítulo 2, já está com Romanos aberto, Paulo confronta o judeu que se gloria na lei, enquanto a transgride. O termo judaizante refere-se à imposição de práticas judaicas, como circuncisão, como necessárias à salvação. Então, em Romanos 2, 17 a 29, a gente lê, se você se diz judeu e confia na lei e se gloria em Deus, e se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes sendo instruídas na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que encontram as trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você transgressou da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, o que ele está dizendo aqui? Se o incircunciso, tá? Se a incircuncisão quer dizer o gentio, o incircunciso, aquele que não passou pela circuncisão. Se um gentio observa a prática da lei, os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada circuncisão? O que ele está dizendo? Se um gentio que não é judeu faz o que um judeu deveria fazer, ele não deveria ser considerado parte do povo de Deus? É isso que ele quer dizer nesse versículo difícil aí, porque Romanos tem uns versículos difíceis, né? É isso que ele está dizendo. E se aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, o gentio, incircunciso por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração. Do coração. Pelo Espírito, não segundo a lei, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Então, a gente vê que o âmago, o centro, a parte mais importante e central da observância da lei está num coração que humildemente e conscientemente toma a decisão de obedecer. Indiferente se a pessoa é judeu ou não. Então a regra é importante. O texto não está dizendo que não é, mas ela é importante à medida que nós submetemos o nosso coração à vontade de Deus. Senão, é só submissão externa. Isso é errado. Então, um perigo muito grande que nós temos é cair nesse erro de focar demais em regra e esquecer que o foco é relacionamento. Quando Deus deu a lei a Moisés e depois, por conseguinte, ao povo, a ideia dele
né, o alvo da lei, é que o povo pudesse ter um relacionamento com Deus a partir daquele estilo de vida. É por isso que a lei existiu. Ou seja, Deus não é uma pessoa que a gente se relaciona do jeito que a gente quiser. Como você também não é. Sabia? E eu vou provar para você. Você não é uma pessoa que eu, por exemplo, poderia me relacionar com você do jeito que eu quiser. Eu posso chegar na sua casa a hora que eu quiser? Claro, pastor, pode. Tá bom, vou chegar lá 3h30 da manhã hoje. Ah, pastor, você vai ficar batendo na porta, eu não vou lá, não. Ó, eu vou chegar lá e ainda vou pedir para você fazer um chazinho com bolacha para mim. Hã? E aí vou aproveitar e já vou levar, como diz, né? Uma muda de roupa para você lavar. Hã? Bom, porque a gente é amigo, né? Ninguém se relaciona com outra pessoa desse jeito, né? Se não, virou bagunça agora. Então, para a gente se relacionar com as pessoas, tem critério. E você, assim, você aceita a pessoa falar qualquer coisa para você? Espero que você não seja uma pessoa estourada, né? Mas, assim, não te deixa chateado, magoado, quando a pessoa não mede o que ela diz para você? Tem aquelas pessoas que dá pancada na gente brincando, né? Ah, eu estou brincando, e chuta a canela, né? Assim, é uma coisa que a gente aceita bem? Não. Então, a gente não aceita se relacionar com as pessoas de qualquer maneira. Ninguém aceita. O nome disso é abuso. O nome disso é abuso. Então, nesse sentido, Deus também não. E se nós nos relacionamos com Deus, Ele coloca meios e critérios para isso. Ó, vocês querem se relacionar comigo? Queremos. Vocês querem ter uma aliança comigo? Queremos ter uma aliança com o Senhor. Muito bem, eu também quero ter uma aliança com vocês. Olha que legal, que joia. Então, vamos fazer o seguinte, se vocês querem ter um relacionamento comigo, o nosso relacionamento vai ser da seguinte maneira. E aí Ele dá a lei. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Vocês vão fazer desse jeito, vocês vão fazer desse jeito. No decorrer do ano vai ser dessa forma, né? Então, Deus estabelece critérios para que o povo tenha um relacionamento com Ele. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos vivendo os critérios desse relacionamento. Isso mostra que Deus não é o nosso empregado, nem o nosso gênio da lâmpada. Ele é o nosso Senhor, que nos ama. Nós não devemos tratar Deus como alguém que é subserviente a nós. Nós devemos tratar a Deus como nosso Senhor, nosso Pai de amor. E é por isso que Ele coloca critérios em como nós devemos nos relacionar com Ele. Porque todo mundo vive assim. Não tem como uma pessoa viver relacionamento sem ter critérios. Eu acabei de falar para você. E com Deus é a mesma coisa. Só que quando a gente faz o que agrada a Deus ou deixa de fazer o que o desagrada, não é um fim em si mesmo, né? Ah, não, porque o crente não pode fumar. Ah, porque o crente não pode beber. Ah, porque o crente não pode, sei lá, fazer outras coisas que você já sabe. Não se trata de uma regra num fim em si mesmo. Se trata de como eu vivo meu relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa. Na verdade, 3, né? 3 pessoas e um só Deus. É uma comunidade, como eu falei, né? Domingo passado. Então, as 3 pessoas da Trindade se relacionam conosco e tem um critério para isso. E isso está na palavra de Deus. Se você quer ter um relacionamento com Deus, você tem que viver nesses critérios. Isso não é um fim em si mesmo. Na verdade, é uma maneira na qual você pode expressar o seu amor. Não é gostoso quando você gosta de uma pessoa, quando você admira uma pessoa, você quer estar junto de uma pessoa e você sabe do que ela gosta e você busca fazer o que ela gosta para poder ver aquele sorriso no rosto? É bom? É gostoso? Ver a alegria de uma pessoa que você ama. Talvez você possa pensar da seguinte maneira, agora no fim do ano, né? Você deu aquele presentão lá para a baixinha da sua casa, porque você queria ver aquele olhinho brilhando, aquele sorriso no rosto, e você se desdobrou para poder fazer essa surpresa, né? E aí, quando aquela baixinha viu, e você, né, viu aquele sorrisão e aquela alegria, aquilo trouxe alegria no seu coração, porque você queria ver felicidade no rosto daquela criança, ou daquele jovem, daquela pessoa que você ama. Não é assim? A gente gosta de ver a felicidade nas pessoas que nós amamos. Nós obedecemos a palavra de Deus da mesma maneira, nós queremos fazer com que o nosso Deus se alegre em nós. Isso é um gesto de amor. E aí a gente para de ver a obediência como uma listagem de regras que a gente tem que cumprir, porque senão você não é crente, porque senão não sei o quê, porque crente não faz isso. De fato, o crente não deve fazer muitas dessas coisas. Mas por quê? Então o judaizante, ele olhava para a lei, o judeu que estava errado aí, ele olhava para a lei e ele acabava vendo aquilo como um fim em si mesmo, sabe?
Por que eu tenho que cumprir a lei de Moisés? Porque todo judeu cumpre a lei de Moisés, né? Você não sabia? Tem que cumprir. Onde já se viu isso aí? Mas eles não pararam para pensar que aqueles eram critérios que Deus estabeleceu para que pudesse haver um relacionamento de amor, de mutualidade, de bênção, de cuidado. Aquilo é fundamento de um relacionamento, e não apenas um número de regras éticas que a gente tem que seguir. Pegaram a ideia? Então esse é um perigo. E é um perigo muito recorrente em igrejas que se preocupam em mostrar o que é certo e errado. Então isso diz respeito a gente, porque a gente quer caminhar no que é certo e o que é errado na palavra de Deus. Mas é um perigo, é um grande perigo. Nós temos que tomar cuidado. Então nós, quando estamos ensinando nossos filhos e filhas, enfim, outros menorzinhos da nossa família, sobrinhos, sei lá, antes de ensinar para eles o que eles devem ou não fazer, nós devemos ensiná-los a amar a Deus. Porque quem ama uma pessoa faz de tudo por ela, ou pelo menos busca fazer o que lhe agrada. Se não amar, tudo é arrastado, tudo é complicado. Aí vira esse jogo de gato e rato, né? De ficar correndo atrás para saber se está fazendo ou não, se obedece ou não. Fica isso. Quando nós amamos uma pessoa, a gente tem dificuldade, ou pelo menos pensa duas vezes em fazer algo que traria tristeza àquele coração. Com Deus é a mesma coisa. Pastor, mas então você está dizendo que eu não amo a Deus? Não sou eu que estou dizendo. Olha para a palavra de Deus e olha para o seu caminhar diante dele. O seu estilo de vida é um estilo de vida, apesar que todos nós somos pecadores, a começar por mim, mas eu estou pensando em estilo de vida, o seu alvo de vida, a maneira, os seus valores, a maneira como você vive. Isso demonstra que você busca viver uma vida que agrada a Deus, ou, na verdade, você busca ter uma vida que agrada a você e Deus que se vire. Entende? Então, não sou eu que estou dizendo. Avalie pela palavra de Deus. Você sabe o que você faz. E eu não sei de tudo. Na grande maioria eu não sei. Mas você sabe. Olhe na palavra de Deus. É algo que realmente eu poderia dizer, olha, Deus está contente com isso aqui. Ou pelo menos eu sei que isso aqui tem a ver com a vontade dele. Ok? Como é que a comunhão pode nos ajudar nisso? Nós falamos de comunhão. Pode passar William. Como é que a comunhão pode nos ajudar nesse ponto, nesse perigo específico, que é focar em regras em vez de relacionamento com Deus? Olhando aí, eu creio que a comunhão, ela pode nos ajudar contra o legalismo, nesse foco em regras, tendo elas como um fim em si mesmo, promovendo reuniões de discipulado que enfatizem o testemunho pessoal da salvação pela graça, não o simples cumprimento de regra. O que eu quero dizer com isso? Quando nós investimos um na vida dos outros, quando nós temos relacionamentos na igreja, e pessoas com um pouco mais de maturidade acabam ajudando pessoas que podem crescer em maturidade, estou pensando em pais, filhos, irmãos e irmãs que são mais maduros, com jovens, adolescentes, ou pessoas que estão chegando na igreja, novos convertidos, pessoas que às vezes vieram de um outro contexto de igreja, que não tiveram boa instrução, não entenderam muitas coisas biblicamente, e você já sabe, você tem como ajudar. Você pode sentar com essa pessoa e estabelecer um relacionamento com ela, ensinando essa pessoa o que ela precisa entender, o que ela precisa viver na vida cristã. E isso vai ser a maneira como a comunhão pode ajudar. Por quê? Porque isso vai ser um testemunho pessoal da salvação da graça de Deus e não de um simples cumprimento de regra. Tem muitas pessoas hoje que vêm de outras igrejas evangélicas, inclusive, meus irmãos, tem igreja que tem lista do que o crente pode e não pode fazer, viu? Eu já comentei isso algumas vezes aqui. Tem lista, tá? Você não pode usar produto de higiene pessoal, tal. O negócio é nesse nível. Então, um negócio escravizador. É terrível, né? E uma pessoa sai desse contexto e vai para outra igreja, como, por exemplo, uma igreja como a nossa, que busca ensinar o evangelho da graça de Deus. Então, a gente pode mostrar para ela, de fato, qual o ensino do evangelho, ajudar essa pessoa a entender como esse foco em regras como um fim em si mesmo foi destrutivo para a vida dela, e isso atrapalha o crescimento em santidade dela com o Senhor. Como, por exemplo, ter um coração grato, que se enche de alegria e que descansa na graça de Deus. Uma pessoa que não precisa ficar vivendo constantemente no medo de que se ela olhou para o lado, ela vai para o inferno, entendeu? Ou igrejas ou lugares em que havia algum tipo de manipulação psicológica sobre aquela pessoa.
Seitas, por exemplo, fazem muito isso. Então, a igreja, quando receber essas pessoas, nós deveríamos estar atentos a caminhar com elas, conversar com elas, entender o que elas aprenderam, o que elas entenderam, o que estava na cabeça delas, quais os conceitos errados. Essa igreja, por exemplo, já recebeu pessoas que vieram da CCB. E lá é isso. Desculpa dizer, mas é isso. Então, o que acontece? Como é que nós podemos entender onde essa pessoa está? Quais são os ensinos que prenderam essa pessoa e ela não compreendeu adequadamente o Evangelho da Graça, e a gente pode ajudar ela a amadurecer nisso. Então, está vendo como a comunhão é uma bênção? Para poder sanar esse perigo? É uma bênção. A gente pode ajudar as pessoas a entender melhor a palavra de Deus, o Evangelho. A comunhão ajuda nisso. Isso é muito importante. E pode ser que você já tenha sido abençoado por alguém, Deus usou a vida de alguém para te ajudar a crescer nesse sentido. Olha como a comunhão foi uma bênção. Quando eu estou dizendo comunhão, eu não estou dizendo todo mundo junto a panela. Às vezes, uma pessoa que você está estabelecendo comunhão, relacionamento, isso vai ser o recurso de Deus para que você possa aprender. Já comecei com alguns irmãos que têm mais tempo aqui. Lá atrás, muitos testemunhos de pessoas que Deus usou para que pudesse aprender mais, crescer, entender melhor, e foi uma bênção. E essa comunhão foi uma bênção. Então, se a gente se isola, a gente perde a oportunidade de ter esse recurso. Né? Vocês estão me entendendo? A comunhão é muito importante. E pode ajudar muito nesse sentido. Então, esse é o primeiro perigo, focar mais em regras do que em relacionamento com Deus. Regras são importantes, sem dúvida, mas elas são uma expressão do meu amor e do meu relacionamento com Deus. Elas não são um fim em si mesmo. Segundo perigo interno que nós temos, achar que a graça, ela é licença para pecar. Capítulo 6. Agora você pode ir lá para o capítulo 6. Não vou ler ele todo também, né? É grande, não dá para ler tudo. Mas aqui nós temos o chamado problema do antinomismo, que também é uma outra praga. Ele é o contrário do legalismo, porque o legalismo é quando há regras que estrangulam, né, a vida espiritual da pessoa, regras que não ajudam a pessoa a ter um relacionamento com Deus, na verdade, até mesmo acaba atrapalhando a pessoa a entender o Evangelho e de ter um relacionamento funcional e vívido com Deus, e isso atrapalha. Enfim, é o que nós acabamos de falar. O antinomismo é o contrário, é quando não tem regra. Antinomismo quer dizer não lei. Nomismo vem de nomos, né, lei. Então, é não ter lei. Que é o contrário. O judaizante, ele acredita que tem lei em tudo. Né, que tem que cumprir essa lei por si mesmo. É o problema lá que nós acabamos de ver. Agora, o antinomista, ele acredita que não tem lei em nada. Que a lei não serve para praticamente nada. Então, não tem regra. É o contrário. Que a gente poderia trocar pelo quê? Pela libertinagem. Como é que começa o capítulo 6 aí de Romanos? Não é justamente isso? Então, o capítulo vai tratar disso. Antinomismo. Ou da falsa liberdade. Que é algo que a gente tem falado bastante. A graça de Deus transforma as nossas vidas. Mas tem que haver mudança. A gente não tem como o crente viver do jeito que quiser. Então, aí nós vemos, meus irmãos, pode passar, William. Paulo antecipa a objeção. Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 1. Ou aqui na Almeida 21, né? Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Resposta está no comecinho do verso 2. De jeito nenhum. Mas por que está acontecendo isso aqui? Porque, visto que o apóstolo Paulo está atacando o legalismo dos judeus, aí o outro extremo acaba aparecendo. Bom, já que a lei então não tem nenhum valor, então bora pecar. Aí Paulo, não, assim não. Que isso? Né? A gente já... O inimigo é complicado, né? Vocês já viram aquele joguinho? Não sei se você já brincou de fliperama de shopping, né? Tem uma maquininha lá que você... Eu não sei se você lembra, Natanael. Eu não sei se vocês já brincaram disso, criançada. É nos fliperamas que tem, uma máquina que fica tipo umas topeirinhas, assim, uns bichinhos assim. Aí você pega um martelo e aí você tem que ficar batendo na cabecinha deles. É até divertido isso. É na cabeça do bichinho, viu? Tá bom? Não é para isso em casa, não. Não é para pegar martelo e bater em nada em casa, não, tá bom? Mas aí, lá nesse brinquedo, aí você tem que ficar atento, né? Para quando o bichinho sai. Aí você
bate na cabeça. À medida que você vai batendo na cabeça, vai marcando os pontos. A impressão que dá é que toda vez que você bate no bichinho, aparece outro. Né? E assim, né, o inimigo, assim, na hora que você ataca um problema, aí, puf, pula outro. Aí você ataca, puf, pula outro. Aí você fica batendo, né, nos bichinhos. O apóstolo Paulo acabou de bater no legalismo. Aí qual o outro problema que ele vai atacar? Aí sai o bichinho da graça barata, do tudo pode. Pá! Que é um outro problema. As pessoas hoje, na igreja, assim como estava acontecendo naquele tempo, eles achavam que a graça é uma licença para pecar. Deus não perdoa? Perdoa. Então ele vai me perdoar. Como é que é? Graça barata. Falsa liberdade. Isso é uma deturpação da graça. Que é basicamente uma outra maneira de você repetir a pergunta do verso 1. Eu não quero que a graça de Deus se manifeste de uma maneira tremenda. Não quero ver a graça de Deus? Então vou pecar. Aí eu vou ver a graça de Deus. O apóstolo fala, não é assim não. Não é assim que joga o joguinho, não. Não pode, não é desse jeito, não. Se você experimenta a graça de Deus, a sua vida muda. E sim, você peca, todos pecamos, mas você não vive mais como você quer. E aí, depois, quando você lê o capítulo todo, na sua casa, no decorrer da semana, você vai ver que o apóstolo Paulo, em todo o capítulo 6, ele vai mostrando o que acontece pelo fato de nós termos sido unidos a Cristo em sua morte. Porque nós fomos unidos a Cristo na morte dele, né? Tanto que vai falar de batismo, vai falar que nós não devemos deixar que o pecado reine em nossas vidas, nossos corações. Então, não vou ler o capítulo todo, mas você pode ler depois, você vai perceber isso aí. Então, isso nos diz o quê? A partir do momento que eu conheci a Cristo, meu coração muda. E, com isso, há mudanças na minha vida que são notáveis. Então, eu não vivo mais como eu quero em toda e qualquer circunstância. Uma vida cristã na qual eu creio que eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser é uma deturpação. E isso é um perigo que tem dentro da igreja, não tem fora não. Não é grupo extremista perseguindo a igreja. É problema dentro da igreja, é perigo dentro da igreja. Achar que a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque Jesus me salvou e para a liberdade vocês foram libertos. Ó, já leu esse versículo? Para a liberdade vocês foram chamados, né? Então pronto, estamos livres. Sim, nós estamos livres do quê? Da responsabilidade cristã? Não, a gente está livre de queimar no inferno pela eternidade. Diz que a gente está livre. Então a gente não está livre para viver do jeito que a gente quiser. A gente está livre da escravidão do pecado, a gente está livre do peso da condenação, a gente está livre do peso da culpa. A gente está livre da ação escravizadora e destruidora de Satanás sobre as nossas vidas. E muitas outras coisas. Mas a gente não é livre para viver do jeito que a gente quiser. E, gente, nós estamos assim, cansados de ouvir isso. Mas por que continua-se ainda tendo essa mentalidade dentro da igreja? De maneira geral. Porque isso é um perigo. E era um perigo naquela época, é um perigo hoje. Paulo antecipa, então. O antinomismo distorce a graça como licença para pecar. Ou seja, aqui tem um problema. Ele separa a justificação da santificação. A justificação é quando nós somos declarados justos por meio da obra de Cristo. Então, todo aquele que crê em Cristo, a justiça de Cristo é imputada sobre a vida dele. Mas, a partir do momento em que nós somos considerados justos, salvos, inocentes, que é isso que quer dizer justo, a gente precisa dar o próximo passo, que é o quê? A santidade. Essa visão, ela separa santificação de justificação. Pastor, não estou entendendo nada. Esses termos teológicos aí são complicados para mim. Calma. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, os seus pecados, eles foram colocados em Cristo, né? A pena que você deveria pagar está nele, a sua culpa, ele levou. Então, a partir desse momento, por causa da obra de Jesus, você é declarado inocente. Isso é a justificação. Nós não somos salvos porque somos santos. Não é pela nossa santidade, porque a gente deixou de pecar um dia, o que eu creio que não acontece, né? Não é isso. Você é justo pela justiça de Cristo. Você é inocente porque Cristo se fez culpado. E eu a mesma coisa. Então, isso é a justificação. Cristo se fez culpado por nós, mesmo sendo inocente.
Agora, o problema está em achar que a vida cristã é só isso. Pronto, eu creio em Cristo, eu sou liberto, eu sou justo, eu sou inocente, eu tenho salvação, acabou. E para aí. Se para aí, então quer dizer que tudo que eu for fazer depois não tem tanta importância, é de foro íntimo. Mas isso não é verdade, porque tudo que se segue depois disso tem que ser fruto do que veio anteriormente. Ou seja, toda a vida que um justo tem depois da salvação, ela tem que ser reflexo da salvação. Ou seja, a santificação ela não é opcional na vida do crente. Ela não pode ser opcional. Não pode ser opcional. Porque esse é um indício de que a pessoa, se a santificação não segue a vida do crente, isso é um indício de que a pessoa, muito provavelmente, não foi justificada. Ah, pastor, mas então eu sou justificado porque eu faço as coisas certas? Não, é porque você não entendeu o que Cristo fez. Isso não produziu impacto na sua vida. Não trouxe mudança, não transformou nada. É algo só teórico, conceitual, mas não mudou o seu coração. Que tem muito a ver com o que nós falamos agora. Porque a pessoa obedece porque ama a Deus. Não porque tem outros motivos, os quais eu citei. Da mesma maneira, eu caminho num caminho de santidade porque eu entendi o que Cristo fez por mim. Ele levou a minha culpa. Ele levou a minha condenação. Por causa dele, eu não vou experimentar a morte eterna. Por causa dele, eu tenho vida, eu tenho esperança, eu sou filho de Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. Por causa dele, tudo mudou. Como é que nós temos uma experiência dessa e a gente depois vira para Deus, seja com essas palavras, ou seja, de maneira implícita no nosso coração, e a gente diz assim, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez, mas daqui para frente eu assumo, eu vou fazer o que eu entendo que tem que ser feito. Não tem como. Não dá. Tem problema aí. A santificação, ela não pode ser opcional. Pastor, se eu estou usando santificação, não entendo. O que é essa palavra? Santificação é uma palavra que diz respeito à separação. Santificar é separar. Ou seja, quando uma pessoa vive a sua santificação, ela vive uma vida cada vez mais separada de tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós sabemos que o mundo se opõe ao Senhor, ao seu reino, à sua vontade, à sua palavra. Então, uma pessoa santificada, ou que busca crescer em santificação, é uma pessoa que não tem um estilo de vida em conformidade a esse mundo que se opõe a Deus e que cada vez mais vive separado disso. Então, se o mundo quer A, o crente quer B. Se o mundo quer C, o crente quer D. Entendeu? É sempre assim, sempre separado, sempre diferente. E é por isso que o crente, muitas vezes, é visto como um alienado, uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita, uma pessoa diferente. Por quê? Porque ela é separada. Ela não é igual. Ela é diferente mesmo. Porque é para ser. É isso que quer dizer separados. Santificar é separar. A palavra santificar é separar. Quando Deus diz para o povo de Israel no Antigo Testamento, eu quero que vocês santifiquem esses utensílios. O que ele quer dizer? Lá no caso do tabernáculo, ele está dizendo, ó, esse negócio aqui, esse negócio aqui, esse negócio aqui, não é para usar para cortar pão, limpar pia, arrumar quarto, para vestir. Não, isso daqui é para usar para o culto, só. Então, essa colher aqui ó, não é para passar margarina no pão, não, ou para virar lá o arroz, não é nada disso. Você vai usar só para isso aqui. Essa faca, para usar só para isso aqui. Essa mesa, para usar só para isso aqui. Só para isso. É isso que quer dizer separar. Então, quando ele estava falando a respeito daqueles itens, ele está dizendo que não é para usar para nada que não seja o culto. Porque a palavra santificar é isso, é separar. Então, quando diz que nós temos que ter santificação, quer dizer que a gente tem que ser separado. Se o mundo caminha para um lado, a gente tem que caminhar para o outro. Mas lembrando, nós ainda devemos ver no mundo. A gente não pode viver de uma maneira alienada. Então, é aquele desafio, né? O crente, ele precisa ser diferente, mas não pode ser esquisito. Tá bom? A gente não pode ser um povo esquisito. A gente tem que ser um povo normal. Mas a gente não é totalmente normal, por quê? Porque a gente não é igual ao mundo. Então, essa tensão vai existir. A gente vai ter que conviver com pessoas que não conhecem o Senhor, que não temem o Senhor, que desobedecem ao Senhor, e com muita sabedoria e graça de Deus, a gente vai viver nesse mundo não sendo parte dele. De certa forma, é uma vida quase monástica mesmo, só que em vez de a gente ficar trancado dentro de um monastério, a gente vive a vida comum. Só que o nosso estilo de vida é separado. Para oração, para santidade, para relacionamentos, para prática, para tudo. É o que a Bíblia ensina, em um monte de texto.
E o perigo aqui, esse segundo perigo, é a gente dissociar a graça da santidade. Porque a Bíblia diz, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O que esse versículo quer dizer? Que se você não for santo igual Santo Afonso Ligório, não é nada disso. A ideia aqui é, se você não tiver um estilo de vida de santidade e separação, não vai ver o Senhor. Não vai. Não é perfeição, mas é um estilo de vida de separação, de entender que Deus nos chamou para ser diferentes do mundo. Então, tem muitas práticas que o mundo tem que a gente não vai ter mesmo. É normal. Deus espera isso. Faz parte dos critérios de relacionamento com Ele. Então, você está vendo? A gente não pode ter relacionamento com Deus do jeito que a gente quer. Porque, na verdade, ninguém tem relacionamento assim. O nome que a gente dá para isso é abuso. Quando uma pessoa quer ter relacionamento com outra do jeito dela, e todo mundo tem que aceitar e pronto, acabou, o nome disso é abuso. É uma pessoa abusada. Você pode falar, você é abusado, hein? É uma pessoa abusada. Deus é a mesma coisa, a gente não pode abusar de Deus. Deus tem critérios para ter relacionamento com a gente. E olha, são critérios de graça, porque por meio da obra do seu Filho, Deus demonstrou o seu amor para conosco, permitindo para que por meio da morte de Jesus a gente pudesse ter um relacionamento com Ele. Então Deus não é um tirano, Deus é um pai de amor, porque Ele mesmo entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Agora, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de Deus nos amando, entregando o seu Filho, um Filho perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, um Filho que veio e pregou a mensagem do reino, mesmo o Pai fazendo todas essas coisas, a gente quer virar para Ele e falar assim, olha, deixa que daqui para frente toco eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Isso é abuso. Grande abuso. Deus demonstra todo o seu amor dele para conosco. O mínimo que nós podemos fazer é seguir os critérios por amor que Ele estabelece para esse relacionamento. E entender que o nosso Deus é um Deus de graça, mas não é uma graça sem critério. Como não existe amor sem critério. Amor sem critério não é amor. Isso, infelizmente, infelizmente, é uma lição muito importante para o nosso tempo, em vários contextos. E é tão importante que pode ser que você conheça pessoas que estão vivendo essa realidade hoje. As pessoas hoje, elas têm a ideia de que o amor, ele não conhece limites. O amor não tem limites. Então, um adulto amar uma criança de 8 anos de uma maneira indevida, e você já me entendeu, é amor? Quer dizer que essa pessoa tem o direito de destruir a vida de uma criança só porque ela entende que o desejo torpe que ela tem é amor, e ela vai destruir a vida daquela criança, isso é amor? É óbvio que não. Amor sem critério não é amor. Não existe amor sem critério. Todo amor tem critério. Sim. E o nosso também tem que ter. O nosso precisa ter. Amor incondicional em toda e qualquer circunstância é um sinal ruim ou um sinal perigoso de que nós não estamos amando, mas, na verdade, tendo outros tipos de sentimentos. E a gente poderia pensar sobre isso, né? Mas não é o caso. Então, enfim, para não me delongar, que nosso tempo já se foi. Nós temos que ficar atentos a isso. Como a comunhão pode nos ajudar contra a graça barata ou essa licença para pecar? Estabelecer grupos de discipulado com responsabilidade mútua, onde irmãos encorajem a santidade prática com amor e verdade. O que eu quero dizer? Quando há relacionamento, mutualidade, a prestação de contas. E essa prestação de contas nos ajuda, ou nos treina, para que nós possamos viver a graça de uma maneira responsável. Pelo menos nós somos incentivados a viver esse relacionamento de amor com um Deus de amor, no qual nós entendemos que esse Deus que deu o primeiro passo e que nos alcançou com a sua graça, Ele deseja que nós tenhamos um estilo de vida diferente. E aí, essa caminhada vai nos ajudar a entender que a gente precisa conformar nossa vida a isso. Resumindo, tem pessoas para dizer, e aí, como é que está a sua vida? O que tem acontecido? Conta aí para mim. Nem que seja com uma xicrinha de café na mão. Apesar que nesse calor, né? O brasileiro é o único povo com calor de 40 graus, a gente está passando café, né? Mas é gostoso mesmo assim, eu passo. Lá em casa eu faço isso aí. Então pode ser que você esteja lá com uma xicrinha de café na sua mão, lá, tomando um cafezinho, conversando com a pessoa. E aí, como é que está a sua vida?
Ah, nem te conto. Você acredita que eu fiz a mesma burrada de novo? É mesmo. Por quê? E aí a conversa se desenvolve. Há essa prestação de contas. Há essa cobrança. E não isso porque tem um fiscal de vida alheia sobre a nossa vida, mas porque tem relacionamento, porque tem discipulado, e discipulado não é apenas um programa que a gente estuda algum conteúdo, mas vida na vida, pessoas caminham com a gente. E eu sempre disse, e continuo a dizer, é melhor ainda se são pessoas que nos desafiam a pensar diferente ou estão prontas a dizer o que a gente não esperava. Porque quando a gente tem um relacionamento com pessoas que a gente praticamente já diz qual é o final da frase, que a gente sabe o que ela pensa, sabe o que ela fala e sabe como ela vai nos orientar, aí isso não é tão desafiador. Agora, quando nós temos uma pessoa que a qualquer momento pode nos dizer o que a gente não esperava, inclusive nos desafiar a pensar diferente e a perceber algo que a gente não tinha percebido, aí é mais incisivo. Aí parece que a gente é mais desafiado, a coisa vai mais longe. Só que é desafiador. E o primeiro desafio que a gente tem que ter é o da humildade. Da humildade. Eu vou ouvir o que esse irmão, essa irmã tem a dizer, mesmo que eu não goste, porque eu sei que é importante. Eu sei que essa pessoa me ama o suficiente para dizer o que eu preciso ouvir. Precisa de humildade para isso aí. Não é qualquer pessoa que faz isso, não. Não só a que ouve, como não só também a que fala. Mas é melhor a gente ficar no nosso cantinho, com a nossa vidinha, com ninguém se intrometendo em como a gente guia a nossa vida, porque, afinal de contas, aí eu não tenho problema com ninguém e pronto, acabou. Só que aí eu fico numa situação na qual eu decido o que tem que ser feito. E pode bem ser que eu comece a achar que algumas coisas que a igreja diz que são problemáticas, são ruins, o que eu não devo fazer, não é bem assim, não tem problema. E aí sempre aparece um grupo vindo do inferno para servir de exemplo, porque em tal lugar faz assim, porque em tal lugar faz assado, porque em tal lugar faz cozido, ou tal pessoa pensa dessa forma, e pronto, eu tenho a minha justificativa para fazer o que eu quero. Acabou. Já posso fazer o que eu quero fazer. Inclusive, eu tenho até exemplo de pessoas que fizeram. E pior, isso quando aparece assim, exemplo de pessoas que fizeram e deu certo. Aí fechou com chave de ouro, né? Porque as pessoas fizeram e deu certo. Pronto. Esse é o critério moderno. Se deu certo, então está certo. Não é? Se deu certo, está certo. Deu certo? Se deu certo, está certo. Cuidado, tem muita coisa que dá certo que é bem errado. Muito errado. As coisas certas são aquelas às quais o Senhor diz que é certo. Então, estabelecer isso vai nos ajudar. Eu vou parar aqui. Ficou ainda alguns outros, a gente vê no domingo que vem. Mas eu gostaria de desafiar você a pensar nisso. Vou retornar, William, se puder voltar naquela primeira frase. Todo problema na igreja encontra resposta não em melhor teologia, programas ou métodos, mas em conhecer, seguir e imitar Jesus Cristo. A solução é cristocentrismo, não apenas em doutrina, mas em prática cristã diária. Cada um desses avisos aí nos alertam quanto à necessidade que nós temos de olhar para Cristo, seja na vida das pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, seja o nosso relacionamento pessoal com Jesus, seja a nossa vida com a igreja, o corpo de Cristo. Cada uma dessas coisas nos leva a pensar assim, e espero que você faça isso, tá bom? Quero te encorajar a fazer isso nos próximos dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que esses dois avisos que eu deixei essa noite sejam guardados no seu coração, para te ajudar contra armadilhas que muitas das vezes estão presentes na igreja. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor permitiu que ouvíssemos e se tivesse sido trago ao nosso coração, pedimos, Senhor, que o Senhor nos sustente no decorrer dessa semana, que estejamos alerta para esses avisos e cada uma das coisas, Senhor, que foram colocadas aqui, Senhor, seja um aviso sempre presente nos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos alertas da Tua palavra. Eu que eu peço e agradeço em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.